E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast de SMR. Hoje a gente vai bater um papo aqui com uma jornada da paciente no universo da infertilidade. Meu nome é Vinícius Savinski, sou parceiro do Norte do Paraná, São Paulo, Rio e online aqui para todo o Brasil. E temos aqui ao lado meus excelentes amigos e companheiros. Por favor, turma! Eu sou o Márcio, sou médico interno da SMR lá de Jundiaí. Estou lá online, presencial, para atender vocês também. Eu sou a Amanda E, sou médica parceira externa e atualmente em Poços de Caldas. Vamos começar então, turma? Olha só, isso a infertilidade, né, aflige milhares de mulheres, de casais. E o ponto importante é a gente começar a ver qual que é o ponto de partida para começar a ir atrás. Porque uma coisa muito importante que muitos casais têm esse medo e essa confusão é o dar tempo ao tempo e não perder tempo, né? E quando que seria importante, gente, a gente já começar a investigar o casal que não está conseguindo engravidar? Um dos principais pontos é isso, né? A gente saber, as pessoas saberem quando ir atrás, quando procurar um especialista. E o procurar um especialista, às vezes, não quer dizer que vai precisar de um tratamento, que precise fazer alguma coisa. Não, às vezes é para investigar, ou para saber, ou para a gente pelo menos orientar, ou dar um tempo àquilo, né? Ou não, volta daqui a tanto tempo, faz tal exame, né? Eu acho que isso que é um ponto importante. Acho que é uma peneira, né? Você vai fazer um direcionamento, né? Porque alguns casais, dentro dessa investigação inicial, a gente vai ver fatores muito limitantes. E aí a gente não perde tempo. Mas quando a gente, de repente, tem fatores menores ou uma infertilidade sem uma causa aparente, muitas vezes a gente vai balancear, idade, reserva, a gente ainda pode aguardar um pouco, quais seriam as suas chances, né, com os diversos tratamentos, e aí a gente vai, junto com a paciente, construir essa decisão, né? É sempre melhor, às vezes, a gente falar para o paciente ou para o casal, tá cedo ainda, não precisa fazer nada, vamos só observar, do que a gente falar para eles, não, passou o tempo, perdemos o tempo de fazer isso e aquilo, né? Então é sempre importante usar essa música. É que eu acho que os pacientes têm a sensação de que sempre que ele vai procurar um tratamento, um médico, né, uma assistência, uma consulta dentro da reprodução, ele vai sair com um tratamento prescrito e os tratamentos de alta complexidade. já estigmatizar. Eu acho que é entender que se você procura um bom profissional, você vai discutir com ele as opções, e acho que não perder tempo é, de repente, fazer o diagnóstico de uma situação extrema, por exemplo, o fator masculino grave, uma obstrução tubária, e a gente não vai perder tempo. Sim, e importante, gente, como que é ideal a gente começar a investigar? Então, na infertilidade, a gente coloca um número, né? Tem o número X, que é 35 anos. Mas por que esse número de 35 anos? O menos de 35 anos, né, um ano tentando engravidar e não conseguiu, a gente recomenda já sim buscar ajuda. Porque em um ano, quase 85% dos casais vão ter conseguido engravidar sem ou apesar de qualquer intervenção. Então, passado um ano, eu não preciso também sofrer. Porque, concordam comigo, pessoal? Se eu tô com um problema de estômago, eu vou no médico de estômago. Eu tô com problema de dente, eu vou no dentista. Eu não tô conseguindo engravidar. Naturalmente, eu tenho que resolver meu problema. Eu tenho que ir no médico especialista disso aí. E quanto mais eu postergar isso, mediante que eu tenho uma necessidade, eu tô só prolongando o sofrimento. Não é verdade? Eu acho que é uma desmistificação mesmo, né? De encarar isso como um problema de saúde, como outro qualquer, né? Que, lógico que tem as suas especificidades, mas eu acho que as pessoas encaram como uma bênção, como algo que deve acontecer natural, né? Então a gente precisa falar que isso é uma doença. E como o Vinícius falou, conceitualmente, então a gente tem a data de 35 anos, porque a gente sabe que a partir dos 35 anos, a reserva ovariana, a quantidade e a qualidade dos folículos, dos óvulos que estão naqueles ovários vão cair, vão decair. Então antes dos 35 anos, a gente espera um ano, né? Um ano tentando engravidar. Se não conseguir, a gente precisa investigar e procurar ajuda. Não quer dizer que não conseguir engravidar em um ano, eu vou ter que fazer fertilização arma 1. A gente vai investigar. Às vezes é um quadro, não consegue ovular, a gente vai só estimular uma ovulação, e a gente vai falar disso ainda também, mas cada caso é um caso. Tem casos de alta complexidade, tem casos que não são.
A partir dos 35 anos, como cai essa reserva, cai essa qualidade ovariana, a gente já diminui esse tempo. A gente já joga para 6 meses. Então, a partir dos 35 anos, 6 meses tentando engravidar e não consegue, a gente precisa buscar uma ajuda. A partir dos 40 anos, que já é uma idade mais crítica pra gente, aí não precisa tempo nenhum. A partir de 40 anos, pensei em engravidar, o ideal é a gente procurar um especialista pra gente investigar e avaliar. Enquanto isso, tentando engravidar, não quer dizer que não vai conseguir engravidar naturalmente, mas pra gente já não perder tempo e conseguir buscar Essa ajuda se precisar. É desleal, né? Tempo Sim. é fertilidade. Tempo é óvulo. 35 anos, de fato, a fertilidade feminina vai caindo com uma velocidade muito maior. Então, como o Márcio disse, depois de 35 anos, já tá correndo. 6 meses não conseguindo engravidar, tá na hora sim. A gente vamos buscar ajuda, vamos tentar resolver esse problema. Acima de 40 anos, não, vamos já, é agora. E realmente, buscar ajuda é ver, talvez não precise de algo tão rebuscado, tão difícil. Não, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? E mediante, tudo bem, agora a paciente finalmente deu esse passo. Vou atrás, quero ajuda. Quais são as investigações pertinentes? A gente já começar a engatinhar, pessoal. Eu gosto de explicar didaticamente para elas, né, de que a gente precisa investigar o casal, né? Sim. Que a gente às vezes observa, não, eu sei, né, e tem uma doença já conhecida, uma endometriose, uma síndrome do ovário micropolicístico, e aí muitas vezes bem encaminhadas, como se não houvesse necessidade de investigar o parceiro, né? A gente precisa lembrar que 1/3 dos casais ali podem ter causas mistas, né? Então, multifatoriais. Então, sempre o pensamento de que a gente vai fazer uma investigação completa, né? É lógico que a gente pode ir escalonando a profundidade, né, desses exames, né? Dos graus, né, dessa investigação. Eu acho que existe uma investigação que é mínima, né? E que eu acho que Isso é muito importante, porque muitas vezes chega o casal, o paciente, às vezes vem só a paciente porque ela já sabe que ela tem ovário policístico, que é uma causa dela. Não. A gente também tem que avaliar o fator masculino, a gente também tem que avaliar outras causas. Às vezes, muitos pacientes, por exemplo, têm ovário policístico e engravidam naturalmente. Então, às vezes, não é a causa dela o ovário policístico. Às vezes, ela tem uma trompa obstruída. Às vezes, o parceiro tem uma causa masculina, um espermograma com alteração. E é isso que é o fator principal e não aquela anovulação, não aquele ovário policístico que está causando. Então, essa investigação multifatorial e de todo o casal é muito importante, né? E a investigação mínima, ela é simples, né? Sim. Ela é barata, simples, né? Eu acho que todo mundo precisa realizar essa investigação mínima. Isso é muito importante, assim, porque assim, infertilidade conjugal, a infertilidade da mulher, do homem, é do casal. As chances de infertilidade são tão altas quanto, né? Então, geralmente, 30% das causas de infertilidade vão ser de fatores, de fato, exclusivamente femininos. Onde a gente vai ver questão de qualidade de óvulo, quantidade de óvulo, a gente vai ver questão de trompa, né? Alterações hormonais, a gente vai ver questão anatômica dentro do útero, você tem alguma coisa que deforma a cavidade onde o embriãozinho vai implantar, questão de endometriose, enfim, 30% dos fatores, de fato, são de fatores da mulher. Em torno de 30% dos fatores são de fatores exclusivamente masculinos, por isso que investigar o homem é tão importante quanto, né? E bem mais simples do que pra gente. Bem mais simples, né? A gente brinca lá, a gente tem que mirar um potinho. É muito mais fácil. Então, assim, a gente vê lá os pacientes, nossa, doutor, olha quantos exames sua esposa vai ter que fazer. E o homem fica reclamando, diz, nossa, eu vou ter que ir lá. É tão difícil coletar, ir lá, né? Mas claro que existe, não é desconfortável, né? Existe às vezes constrangimento, mas é necessário, porque muitas das causas são de fatores masculinos. E também, como bem pontuaram, 30% são dos dois ao mesmo tempo. Mistos. Então a gente pode ter um fator da mulher, um fator do homem, independente, mas coexistentes. Por isso que é fundamental investigar ao mesmo tempo. Senão a gente pode, como bola, fica focando numa causa e esquece outra. E algumas vezes nós vamos investigar tudo isso, o homem e a mulher, e não vamos achar causa nenhuma, né? E eu sempre falo assim, então não tem causa. Tem algum problema, mas a gente ainda não consegue. Como alguns anos atrás a gente ainda não conseguia identificar,
um problema de espermograma, não identificava um problema hormonal, que a gente ainda não tinha esse conhecimento. Hoje a gente não deve ter algum conhecimento que daqui talvez 10, 20 anos a gente saiba. Lá meus bois. Eu brinco que pelo menos a gente avançou muito no tratamento. Sim, exatamente. Eu acho que é angustiante você não anteceder uma causa e muitos casais decidem não ir para um tratamento por essa sensação, essa frustração de eu não tenho causa, então é como se eu não tivesse uma doença e eu não mereço tratar, né? Eu não preciso tratar, mas eu acho que a decisão, né? A gente vai falar sobre isso também, a decisão sobre o tratamento se faz muito tempo que eu tô tentando, se eu já tenho uma idade mais avançada, se a minha chance natural é pequena, eu preciso de um tratamento mesmo sem uma causa definida. Sim, com certeza. E muito importante nisso dos problemas, talvez, das pacientes, dos casais não buscarem, não procurarem a causa, é achar que tem uma complexidade muito grande em tratar. Não, eu não vou nem pesquisar porque eu não vou ter condição de tratar ou eu não vou ter como fazer um tratamento de reprodução assistida. E muitas vezes a causa é mais simples do que se imagina, a resolução é mais simples, às vezes é uma trompa ou às vezes é um problema de tireoide que está atrapalhando e com uma medicação você consegue controlar e às vezes é um problema mais simples do que se imagina, né? Não está ovulando no período certo, ou não está tendo relação na época certa que precisa, né? Então tem muitas vezes que isso é uma das coisas muito importantes que eu vejo no consultório assim também. Às vezes parece banal a gente perguntar e falar, mas como é que tá a relação do casal? Como é que... Não, a gente tem tudo... mas meu marido é caminhoneiro, fica 3 meses fora, fica... Puxa. Então a gente tá achando uma causa que às vezes é simples, tá faltando ter relação no período certo. A gente... Eu acho que até na vida moderna atual, muitas vezes os casais estão juntos, vivendo juntos, mas tá todo mundo sobrecarregado, cansado, trabalhando muito, estressado. Então, a gente tem percebido no consultório que a frequência sexual dos casais Também. está menor, né? Então, E às vezes você fala assim, não, a gente tem relação tem frequência e tal. Quantas? Não, uma vez por semana, gente. Poxa, pra ter o filho, para isso aumentar para quem tá em mentalidade, não é essa. É mais, 3, 4 vezes na semana, no período fértil, vamos contar, né? Então, às vezes, não acha que é isso, acha que tá certo e que vai ser uma coisa de mais complexidade, né? E nesse sentido, assim, ampliando, eu acho que, na verdade, assim, toda mulher que deseja engravidar, mesmo que ela não esteja tentando engravidar, ela pode passar ou pelo ginecologista ou por um especialista para que ela receba orientação, né, sobre tudo isso. Sobre tudo isso. Entender o que é período fértil, né? Entender o que é um ciclo menstrual. Até a questão dessa frequência, né? Por que a conceito de infertilidade? 1 ano tentando engravidar sem conseguir. Mas qual a frequência? Geralmente 3 vezes por semana. Por que é essa frequência? Porque é isso que geralmente que vive espermatozoide. 2, 3 dias. Né? Então a lógica sempre ter espermatozoide vivo para quando acontecer a ovulação, acontecer a fertilização. Muitas vezes é um ponto, né? Mas é muito claro, a mulher vai engravidar no período fértil, mas a população não sabe que é período fértil. Então, deixando esse conceito aberto, óbvio, quando for a ovulação vai acontecer. Mas por isso é muito importante a informação na educação, informar o que é ciclo menstrual, o que é período fértil, né? E eu gosto de explicar também quais seriam as chances de engravidar naturalmente a cada ciclo. Isso é muito importante. Porque eu acho que a gente vem de uma educação sexual assim, transar engravida, cuidado. E a gente precisa desmistificar que assim, não é difícil engravidar para a maioria dos casais, mas também não é tão fácil. Você precisa ter Isso entra num dos nossos temas aqui, que é a expectativa e realidade do dia a dia do engravidar, que é isso. Às vezes a expectativa é que eu tive relação sem preservativo, sem contraceptivo, eu vou engravidar. E aí não engravida no primeiro mês, nossa, eu tenho algum problema, eu não consigo engravidar. Aí 2, 3 meses tentando, nossa, não dá. E a gente sabe que é o que o Vinícius falou, é 1 ano tentando. É 85% de chance, mas em 1 ano de tentativa. Em 1 mês é 15%. Então você quer dizer que a cada 100, só 15 engravidam naquele primeiro mês, né? E às vezes você, sabendo, a paciente sabendo, o casal sabendo dessa informação, eles vão ficar muito mais tranquilos, eles vão ter o tempo deles e, né? Vão curtir esse processo. Exatamente. E eu acho que isso é um problema até nosso,
mas principalmente daquele ginecologista que faz a rotina, que faz o dia a dia com as pacientes, dessa informação, né? A gente não precisa esperar chegar nos 35 anos para falar para a paciente que dali em diante os óvulos dela vão decair, vão piorar. A gente tem que dar essa informação para a paciente com 20, 25. Não quer dizer que ela tem que engravidar com 20, mas ela tem que saber aquilo. Porque uma hora que ela pensar, não, com 25 anos, não, então eu não tenho ideia de engravidar, eu vou congelar óvulo, vou guardar, vou preservar minha fertilidade. Ou não, eu vou programar para com 30, 32 anos tentar engravidar, mas sabendo daquilo. É difícil quando você chega uma paciente de 35, 36 anos e você fala isso para ela, fala assim, nossa, mas a partir dos 35 já fala, nossa, mas eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha pensado nisso antes, né? Eu tô enrolando, eu tô postergando a gestação sem saber. Mas até assim, chegou lá. Quais exames de uma forma geral, né, que geralmente são necessários numa investigação inicial, pessoal? Para a investigação do fator feminino, né? Acho que uma boa anamnese, né? Pensando aí no ciclo menstrual, em queixas ali que possam estar relacionadas a problemas hormonais, avaliações hormonais que a gente vai fazer por dosagens sanguíneas, né? Ultrassom transvaginal, né? Como o Dr. Ripper Campos fala, é a terceira mão do ginecologista, né? Acho que no ultrassom transvaginal bem feito, a gente já vai avaliar as alterações anatômicas, contagem de folículos, avaliar se, né, tem alguma distorção da cavidade, alguma suspeita de endometriose e a avaliação de permeabilidade tubária, que pode ser feita pela esterossalpingografia, né, através do raio-x e contraste, ou através do exame mais dinâmico pelo ultrassom, que é a esterossalpingografia. Que o objetivo é similar. Coloca como se fosse um contraste dentro do útero, e daí o salpingo começa a tirar um raio-x da barriga. E daí o raio-x vai pegando o contraste, passando pela tromba. E a gente consegue ver se ela tá perto, se está a distorção dela. E outra opção, como o Andrei falou, que é pelo ultrassom, da mesma forma. Colocando contraste lá, a gente já consegue ver passando lá pela tromba. Esse nome compridão que geralmente o pessoal tem que esterossalpingografia. Exame de nome difícil. Aquele que dói, né? Porque tem essa mística de que dói. Não é um exame insuportável, não é? Pode ser desconfortável para algumas pacientes, para outras menos, mas é um exame suportável de se fazer, né? E a questão hormonal também, a gente avalia, né, para ver como é que tá o ciclo hormonal. Mas uma coisa que a Amanda falou que é muito importante é a história, né, da paciente, a gente conversar, a anamnese, porque às vezes só com a história, só da paciente falar assim, eu menstruo a cada 3, 4 meses. Então você já tem uma ideia que provavelmente ela não está ovulando todo mês. Então a gente já tem um foco, já sabe onde direcionar. E tem a questão do fator masculino também, que aí a gente vai o espermograma para a gente avaliar como é que está a qualidade, a quantidade dos espermatozoides, a formação, a motilidade deles e fazer toda essa avaliação. Do homem, eu acho que sempre começa pelo espermograma e a gente vai abrindo outros leques de investigação se vier uma alteração. Maravilha, pessoal. E da abordagem terapêutica? Fizemos diagnóstico, temos aqui alguns fatores de fertilidade. Agora a gente vai propor uma conduta. Quais são as possíveis armas, né, arsenal terapêutico que a gente tem à disposição? Acho que com tudo isso que a gente investigou e pesquisou, a gente vai ter dois passos ali, né? Que a gente fala de baixa complexidade e de alta complexidade, né? Então vai depender muito da história da paciente, dos exames que a gente tem e da idade da paciente, tempo que ela está tentando engravidar, tentativas, outros tratamentos que ela já fez, para a gente decidir qual passo a gente vai tomar, né? Eu acho que principalmente baixa complexidade, a gente vai pegar aquelas pacientes que têm algum distúrbio leve, algum problema anovulatório, que não consegue ovular por mês, mas que a gente pode tentar com medicação fazer ovular. Mais jovem, com uma reserva ovariana adequada. Menos tentando engravidar. Esse é um fator masculino leve, né? Que a gente sabe que às vezes precisa só de algum ajuste ali de tempo, de horário certo para ter a relação, para a gente conseguir ter esse resultado que a gente precisa. Nos outros casos, a gente vai para alta complexidade, né? Eu acho que as pacientes, eu acho que essa avaliação e a discussão com os casais, né, sobre qual abordagem, se na baixa complexidade ou na alta complexidade,
ela precisa ser discutida, a gente vai oferecer, mas tem alguns casais que a gente já vai tendenciar, a gente já vai direcionar mais para alta complexidade. Eu acho que a gente consegue explicar e fazer uma decisão compartilhada, mas a paciente, os casais precisam ter ciência de que, assim, olha, o seu caso é mais específico para alta complexidade. Tem uma indicação de alta complexidade, né? Alta complexidade é a gente fazer as técnicas, né, os tratamentos de reprodução assistida que envolvem a manipulação dos gametas extracorpóreo, que é o quê? Você tem manipulação de óvulo e espermatozoide fora do corpo da mulher e formar embrião e depois transferir esse embrião, que é a fertilização in vitro. E aí, lógico, no laboratório existem várias técnicas as duas técnicas, né, para fazer a fertilização, mas a definição é essa, né? Você vai manipular gameta fora do... Que é aquele mais famoso que todo mundo pesquisa no Google e vê a foto da injeção, da agulha entrando e colocando o espermatozoide lá dentro do óvulo, né? Então, isso é importante, como vocês muito bem estão clara, né? Não é todo mundo que vai precisar de tratamento de fertilização in vitro, né? Depende muito da história, do caso, da idade, né? Dos históricos. Então, não é para todo mundo. Esse medo, se eu for lá, eles vão querer fazer... Não, às vezes, como bem ovar, um coito programado. Se eu não estou ovulando, eu tenho que devolver a chance de ela ovular. Ou eu estou com uma idade mais avançada. Também a gente não vai perder tempo em intervenções de baixíssimas chances de resultado. A gente quer que você esteja segurando seu bebê o mais rápido possível. Então, talvez uma técnica de reprodução assistida, né, uma fertilização in vitro, vai ser mais eficaz no seu caso. E algo muito importante é a gente adequar a expectativa. Porque também não é o fato que a gente vai estar recorrendo ao tratamento de FIV, quer dizer que a gente está procurando uma criança. E não é, né? As chances de resultado são, infelizmente, longe de 100%, longe como a gente gostaria, né? Por isso que a gente chama tentativa. Mas cada caso a gente vai ponderar e sim. A gente vai aumentar em muito essa chance, mas não quer dizer que é 100%. A gente vai aumentar às vezes de 10%, 20% para 50%. 60% de chance de engravidar, mas mesmo assim é 60%. Em cada 10, 4 não vão engravidar, né? Funciona mais ou menos. Qual que é a lógica de um tratamento de estimulação ovariana para captar ó, para captar FIV? Como que é? Eu gosto de explicar por etapas, né? Então, na verdade, a gente vai fazer estimulação ovariana, né? Enquanto um ciclo natural, espontâneo, né? Nosso corpo vai ali escolher 1, 2 folículos para crescerem. A ideia é que a gente tenha bastante óvulo para captar. Então, a gente vai estimular o ovário, vai fazer a captação, a fertilização e o desenvolvimento embrionário, né? A formação dos embriões ali e depois a transferência. Mas a gente vai tendo um funil ali do que vai acontecendo do ponto de vista de resultado, de números, né? Então, por isso a ideia dentro de um tratamento de alta complexidade, eu preciso ter um número bom de óvulos para que eu possa ter um resultado melhor. Mas só para esse bicho às vezes desenhar um pouquinho, às vezes o pessoal acha que tem um bicho de 7 cabeças, na verdade. Às vezes chega no consultório e não é. A gente vai usar medicamento para mulher durante mais ou menos uns 15 dias. Elas acham que duram 6 meses. Sim, não é tempo. Daí a gente usa ali, o objetivo, como a Amanda falou, é o que? É trazer os folículos crescerem, né? E daí com ultrassom sob sedação, olha, ultrassom transvaginal, ultrassom geralmente habitual, como você faz, daí sob sedação, o laboratório, a gente vai ver o ovário na tela, e daí com uma agulha bem fininha a gente vai aspirar cada um daqueles folículos. E daí a gente vai aspirando os ovos, todos esses folículos, e no laboratório vai juntar com o espermatozoide. Então a gente vai fazer uma fertilização in vitro, no laboratório. Vai formar os embriõezinhos e depois preparar para transferir. E muito importante que a gente está ponderando é adequar a expectativa de resultado. Né? A gente vai fazer o nosso melhor, o laboratório vai fazer o melhor, o paciente vai fazer o melhor, mas quem vai dar o sopro da vida não é a gente. A gente vai ter que fazer tudo que está ao nosso alcance para que isso aconteça. E que eu vejo, às vezes, é difícil a gente lidar com o que são as chances, né? As reais expectativas ali, né, com relação ao tratamento. E muitas vezes a gente tem
Dependendo do casal, a gente vai ter um percentual maior ou menor. Quando a gente fala em trazer uma clareza sobre esses resultados, sobre o que, né, quais as chances que a gente vai ter ali naquele tratamento, não é que a gente está desacreditando, é que a gente precisa falar sobre essas chances, essas opções. E o mais honesto E possível. ser o mais honesto possível, mas eu falo para as pacientes, assim que a gente começa, a gente segura uma na mão da outra e vamos acreditar. E eu sempre falo assim, o mais importante do tratamento de reprodução é a gente não desistir. Porque não quer dizer que ela vai engravidar na primeira tentativa, nem na segunda, às vezes nem na terceira. Mas quanto mais a gente investir, quanto mais a gente tratar essa paciente e fazer todo o arsenal que a gente tem, maior é a chance dela conseguir chegar naquele resultado. Às vezes em uma vez é 30%, 50%, em 2, 3, 4 vezes vai chegar quase 80% de chance de evaluativo. E por que isso? Porque a gente também vai corrigindo as coisas, as distorções que a gente vai vendo durante o processo. Então nós usamos uma medicação que não foi tão boa para criar óvulos, para aumentar a quantidade de óvulos, nós vamos mudar a medicação, nós vamos aumentar a dose, diminuir a dose, mudar o esquema que a gente está fazendo, demorar mais tempo para captar, menos tempo para captar. Então a gente vai ajustando tudo isso. Então por isso as nossas chances também vão aumentando e vão acumulando conforme a gente vai fazendo. Esse processo além de honoroso, ele é penante, ele é difícil para a gente, para paciente, mais ainda doloroso, mas tudo isso é parte de um processo para a gente chegar num resultado final que depois vai valer a pena, né? Depois tudo isso vai ser só um processo. Por isso que a gente é tentante. A gente tenta e se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? A gente fica assim, ó, tô com uma moeda aqui. Ó, eu tenho quantas chances de acertar aqui, né? E agora se eu não acertar, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar de novo. Então, quanto mais eu arriscar, maior vai ser a chance de eu chegar lá, né? Então, claro, a gente tem... Você pode jogar 10 vezes e dar 10 vezes Claramente, né? A chance de dar o coroa cenário favorável, né? Bom, então, pessoal, era essa mensagem que a gente queria passar hoje, tá? A gente está à disposição para qualquer dúvida, para qualquer problema. Procure um médico especialista, procure um médico de reprodução humana para tirar suas dúvidas, para esclarecer, para saber aquilo que você precisa, que você quer saber, tem dúvida. Muitas vezes a gente vai falar assim, ó, tá tudo bem, não precisa fazer nada, continua, volta daqui a 10 anos que a gente vai... Mas vai saber, vai conhecer, vai ter essa informação, tá? Então a gente está aqui para ajudar. Eu agradeço vocês, eu sou o Márcio, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, @Dr. Márcio Vilalva, e qualquer coisa me chama lá. Bom, pessoal, é isso. Acho que a ideia dessa nossa família Semear é trazer informação. Então, não fiquem com medo de perguntar, com medo de trazer questionamentos, trazer dúvidas, porque a ideia é essa, trazer muita informação para que vocês possam ter um bom tratamento e possam decidir de forma séria e bem acolhidos. Me segue também no Instagram, doutora Amanda E. Patrão. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Importante vocês saberem também, vocês não estão sozinhos. Infelizmente, muita gente sofre com infertilidade, Mas graças a Deus existem meios, existem caminhos, né? E está aqui para isso, para tentar deixar o seu caminho mais fácil até o seu positivo abençoado. Tá? Meu nome é Vinícius Stavinsky, né? Vai ser um prazer também poder conversar com vocês lá pela rede social. Um abraço.